Bom, gente, boa tarde a todos presentes. Bom, o Lucas está meio enrolado aqui, já me deixou na função direto, então vamos começar. Eu queria primeiramente aí agradecer a presença, de todos que estão aqui, agradecer a organização por ter me convidado. Acho que tem duas coisas muito importantes nisso, que é, primeiro, você convidar pessoas que estão mais ou menos no início assim das suas carreiras acadêmicas aí, e vir apresentar aquilo que anda pesquisando, que está trabalhando. Acho que isso é uma iniciativa legal, importante, porque você não fica repetindo só as mesmas pessoas, que tudo bem, tem sua importância, tem suas pesquisas consolidadas, mas que também abre a oportunidade para a gente ouvir novas vozes. Então, acho que é uma iniciativa corajosa, e agradeço a confiança aí, sobretudo na figura aí do Lucas, da Amanda e do Tinho, e todas as outras pessoas também da organização, mas essas são as pessoas que eu tive mais contato. Eu queria, já que a gente começou aqui também com uma apresentação artística, aproveitar aí para a oportunidade para dizer que tem uma campanha agora sendo lançada do grupo Vissungo, que é um grupo muito bom da década de 70 aí, de música. Tá. Não, isso aí não vai precisar, não. Só as imagens, Então, tá, tudo bem, pode tirar. Tá. Não, agora não, porque eu não vou apresentar agora. Tá, valeu. Desculpa aí, gente. Então, esse grupo é um grupo, ele está lançando agora uma campanha do seu disco de vinil e do seu CD, que é o Quilombo Louco. E aí é só uma... É legal vocês pesquisarem, quem tiver curiosidade. Eles realizam pesquisas muito boas. Tem um livro aqui vendendo do Espírito Santo, que é do samba ao funk do samba ao funk do Jorjão, e muito legal. E eu queria, nessa oportunidade aqui, deixar o meu apoio. Bom, trouxe alguns livros aqui que eu vou ler algumas coisas. Bom, para iniciar aqui essa conversa, eu estou falando em pé porque eu sou baixinho e essa cadeira também vai me deixar atrás da mesa. Então, eu prefiro falar em pé para a gente poder se ver melhor. Eu preparei aqui um fio da memória da educação brasileira, da história da educação brasileira, para a gente pegar algumas coisas assim bem básicas, e principais das características de vários momentos históricos aqui. Eu queria deixar claro que a minha formação ela não é história, tá? Mas eu tenho a formação na filosofia e na educação, então, de certo modo, eu também estou um pouco respaldado para falar aí desse processo de história da educação brasileira. Então, eu inicio esse fio da memória através aqui da educação dos jesuítas, e pego um período que compreende aqui de 1550 a 1759, e como características principais, a gente vai ter aqui a fundação de escolas indígenas, e de escolas para brancos, escolas jesuítas, a partir dessas missões, das catequeses, e tendo como figura principal um cara chamado Padre Nóbrega, que ele participa ativamente aqui desse processo de aldeamento e da casa de instrução para meninos. Nesse período histórico está se privilegiando o ensino profissional, o artesanal, a leitura e a gramática do português. E nesse inteiro aí você tem a consolidação aqui da gramática portuguesa, a filosofia e formação humanitária, nas escolas secundárias que esses jesuítas eles vão fundar aqui.
Então, a gente observa aqui que nesse primeiro momento, né, dessa escolarização no nosso país, aqui no Brasil, você não tem ainda uma penetração de uma política pública de fato ou de uma questão racial aqui propriamente dita, a não ser, né, para essas missões de caracterizar uma catequese, né, da igreja. E aí, tem autores, se a gente estudar o autor chamado Fernando de Azevedo, ele vai dizer, né, que aqui a gente já tem caracterizado o início de um sistema formal de ensino, né, mas em contrapartida, outros autores, e inclusive um autor que se chama Francisco Andrade, que foi meu professor no doutorado, ele é um dos críticos, né, a essa visão, dizendo que não, porque você tem ainda escolas esparçadas em poucos lugares, né, que não constitui ainda um sistema, porque você também não tem uma caracterização de passagem de um estágio para o outro, né, como a gente tem hoje em dia, por exemplo, do ensino fundamental para o ensino médio, universitário. Bom, e aí você vai ter essa característica geral. Eu estou dando uma passada rápida aqui, um fio da memória, para poder ir direto ao assunto e respeitar o tempo. Bom, e aí eu passo aqui para uma outra fase, que é as reformas pombalinas, né, que a gente vai ter a expulsão dos jesuítas, eles não mexem aqui, nesse momento, nas primeiras letras, né? Eles vão simplesmente mexer na fundamentação da escola secundária, né? Então, ou seja, você ainda não tem uma educação de base ali sendo instituída, e você tem, na verdade, uma disputa ali num determinado momento, justamente para você destituir essa escola jesuíta, né? E eles vão se caracterizar novamente por essa coisa da gramática, insistir numa gramática latina, numa gramática grega, né, na filosofia e na retórica. Então, a partir desse momento aqui, você vai tendo o português sendo já substituído pelo tupi, né? O tupi já não passa a ser uma língua viável aqui, vai sendo substituída aos poucos e se torna proibida, inclusive, né? Bom, e aqui o importante também aqui deixar claro que o ensino universitário ele ainda é baseado, né, na igreja, você não tem ainda também um sistema universitário, você tem um nível superior que está basicamente colocado para profissionalização, né? Você está formando profissionais para lidar com determinadas áreas, mas não com um enquadramento universitário que a gente tem hoje, que só vai ser possível a partir da década de 30. E aí dou uma passada também, rapidamente aqui, pelo Império, para dizer que também que a gente tem basicamente as mesmas características, essas escolas de elite, tal, sendo colocada com esse intento de formar secundariamente. Você ainda não tem também uma fortificação dessas primeiras letras, né, do ensino fundamental, e você tem como característica aqui das escolas superiores ainda a formação para profissionais liberais, né, e de cunho bem técnico, onde está aí incluído a medicina, a engenharia e o direito, todas eles em institutos isolados, né? Você ainda não tem novamente essa configuração que a gente tem hoje em dia aqui. Bom, e aí aqui eu chego na parte onde eu mais queria, né? Que é a República Velha. E aí
Por quê? Porque na República Velha é onde a gente vai ter claramente uma política de Estado, e aí sendo gestado com verba pública e com pensadores, né, específicos para colocar a questão do projeto de nação por dentro da escola, né? E aí é onde a gente vai entrar nas políticas eugenistas, né, do Estado brasileiro, que aí vão estar em consonância justamente com esse período histórico de um pensamento internacional, né? Na verdade, até um pouco anacrônico, e que o Brasil adota para tentar embranquecer a população. Bom, e aí dentro desse quadro da República Velha, a gente tem 3 caras que são responsáveis aí por esse processo de educação, que é o Lourenço Filho, o Anísio Teixeira e o Fernando de Azevedo, né? Eu acho que as pessoas que fizeram parte de licenciatura aqui, a Faculdade de Educação, talvez tenha passado por essa disciplina aí, né? Tendo estudado na história da educação brasileira, a fase dos escolanovistas. E quando eu fui fazer o doutorado, fui fazer a primeira disciplina de história da educação, eu tomei assim eu meio que desafiei mesmo o professor e a turma, porque eu ficava extremamente incomodado ao ler o livro lá do Demerval Saviani. Ele tem um livro sobre história da educação brasileira e que apresenta, né, cada fase dessa, que eu resumi assim ao máximo, e nessa apresentação todos esses autores eles não são problematizados em relação à questão racial daquele período, um período que está fervilhando. O movimento negro, a imprensa negra está crescendo assim, no Brasil inteiro, sobretudo nos estados do Sul. E se você pegar os jornais da Frente Negra, né, tanto Clarim da Alvorada, o Quilombo, enfim, são muitos, Menelite, todos eles, você tem, em quase todos eles, né, em várias edições, você tem sempre uma coluna de reclamação em relação ao processo de educação brasileira. E aí, assim, que os negros estão fora da escola, né, um momento que, inclusive, o Kabengele Monanga, no Rediscutindo a Mestiçagem, ele faz uma crítica em relação a isso. Ele diz que o movimento negro buscou, por dentro da educação, uma emancipação, quando, na verdade, esbarrou num sistema de educação que era contrário a emancipação do povo negro, né? Isso também é muito dito aqui por dentro desse livro aqui, que é o Diploma de Brancura, um livro do Jerry Dávila, um livro muito bom, que é uma tese de doutorado dele, onde ele vai fazer a arquitetura desse período histórico, né, entrando um pouco na Era Vargas. E então você tem esses 3 pensadores principais, e são os caras que são da elite brasileira, né? Eles iam e vinham em vários cargos públicos, participaram das reformas da educação do Distrito Federal, que até então era aqui no Rio de Janeiro, também da reforma da educação do Ceará, de São Paulo, participou da fundação da USP. Eles estabeleceram a educação física como profissão, regulamentou a profissão de educação física, e inclusive a educação física ela estava no rol dessas políticas eugenistas do Estado, através dos testes antropométricos. Por isso que é bom ler, né? É uma palavra difícil. E aí eles estão, né, junto com isso, porque eles estão, através da higiene, arrumando um jeito de dizer assim, cara, a gente pode melhorar essa raça brasileira por dentro da educação, estabelecendo toda essa disciplina higiênica, né? E então você vai ter essas reformas. Inclusive tem uma coisa também que é muito interessante, que o Anísio Teixeira, no momento, ele decidiu simplesmente que não ia mais
ele resolveu sair de cena, né, dessas políticas educacionais, e ele foi explorar minério no Amapá. Então, assim, você vê que, né, os caras eles têm uma ampla abertura, né, como é que historicamente você já vai começando a perceber como que esses brancos que estiveram à frente da gestão pública da educação no Brasil, eles têm uma capilarização em relação a vários setores públicos, e justamente porque é a chamada política do puxadinho, né, e dos conhecimentos, das redes de contato. Nesse período histórico, você vai ter também a manutenção aqui das cátedras, né? Eu acho que isso é importante, a gente, quando vai falar de educação para as relações étnico-raciais, a gente deixar isso claro. Essa coisa das cátedras do ensino, né? É como se um professor ele fosse dono de uma carreira, né? Por exemplo, eu sou professor catedrático da UFRJ. Então, cabe a mim escolher quais são os professores que vão ser meus auxiliares. Muitas vezes acontece de você só ter um catedrático num lugar, e aí, assim, por exemplo, uma pessoa que tem lá do Ceará, ele precisa cumprir uma disciplina com um catedrático da disciplina X, vamos dizer assim, de filosofia, aí precisa estudar comigo. Porra, o cara tem que sair. Então, assim, você vai vendo que esse sistema, ele é, né, elitista no sentido de excluir por dentro da normatização, né, institucional. Você tem uma norma institucional que está respaldando toda essa exclusão através de um estatuto que é construído não é construído democraticamente. E isso, obviamente, afasta os negros, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, num período um pouco mais à frente, mas ainda no regime de cátedras, porque o regime de cátedras ele só cai na ditadura militar. Então, você vai ter, por exemplo, o Guerreiro Ramos, professor Alberto Guerreiro Ramos, sendo rejeitado como professor da UFRJ. E aí, assim, meramente por uma questão política, onde ele entra num embate em relação à Escola Paulista de Sociologia, né? E traça aquele painel bonito que eu acho que, se todos não souberem, é uma leitura importante, Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, onde ele faz aquele quadro da psicopatologia do branco brasileiro. Eu acho que aquilo ali incomodou muita gente naquele período histórico ali, e certamente foi um dispositivo, né, foi um start para ele não ter sido aprovado nesse concurso. Depois ele fez a carreira fora do Brasil, foi para a ONU e tudo mais, né? E aí, esse caso do Guerreiro Ramos, ele já entra no rol de uma outra coisa aqui que eu também preparei, que é o racismo institucional, né? E aí, o que caracteriza o racismo institucional, né? Quando a gente vem trazer esse caso e tantos outros casos, né, que eu coloquei aqui para citar alguns, o racismo institucional ele vai tá operando de acordo com o direito, numa extrajudicialidade, né? Você tem, primeiramente, aí assim, eu estou usando aqui como referência o Foucault, né? Estou usando o livro, esqueci o nome do livro, mas eu vou lembrar, eu não trouxe, nem anotei aqui, mas esse aqui é um deles, A Verdade e as Formas Jurídicas, onde o Foucault ele vai dizer que você tem, a partir de uma guerra ininterrupta contra aquele que você quer excluir, mecanismos que criam uma normatização de alguma coisa. Ou seja, por exemplo, se você tem um departamento hoje, você tem cotas hoje, uma discussão atual, se você tem cotas hoje para pós-graduação, o que eu posso fazer para barrar a entrada desses negros na pós-graduação? Eu posso adotar esses sistemas de cotas, mas eu posso, ainda no meu edital, dizer o seguinte: essas vagas elas vão ser direcionadas para professores, não é uma vaga geral. Então, assim, eu como professor abro uma vaga para mim. Como que eu posso ter
50% da vaga, se é uma vaga só para mim. A pessoa, quando se inscreve no edital, ela fazer. E aí, assim, o edital é soberano, ele está dizendo que tem vagas para as cotas, mas se eventualmente algum outro professor, ele realmente tiver um número que possa ser fracionado no sentido de ter, contemplar o sistema. Então, assim, só que isso não é ilegal, né? Você vai agir por dentro da legalidade, mas com mecanismos que não burlam, não são ilícitos, mas que propõem isso, que encaminham isso. E aí, dentro disso, né, eu trago um caso aqui também interessante, vou dizer 2 casos aqui, né, de um professor amigo meu da UERJ, que é o professor Rafael dos Santos, né, esse professor, ele teve um debate sobre cotas, e um outro professor, medalhão da casa, né, que se manifestava, hoje ele se manifesta a favor das cotas, todo mundo é a favor hoje em dia, e ele era contrário às cotas naquele período, e formou-se um grande debate de ideias no qual não foram aceitos os argumentos do professor Rafael, que era o professor favorável ao sistema de cotas. Então, isso criou uma cisânia ali naqueles departamentos ali da Faculdade de Educação, culminando numa tentativa de reprovação do estágio probatório desse professor. E aí, assim, nunca tinha havido uma reprovação no estágio probatório para outros professores. Mas justamente num período muito curto após esse embate, esse professor ele seria deixa eu contar a história, ele foi quase reprovado no estágio probatório. E aí o que aconteceu? Os argumentos são dos mais diversos, né? E chegando ao ponto de uma professora sugerir um psicólogo para ele, falou que ele estava maluco, ou seja, o preto, né, é sempre o maluco da história, né, sugerindo que ele estava maluco. Então, ainda mais na UERJ, eu estudei lá, né, 2 graduações lá. Então, essa foi a sugestão que foi encaminhada pelo Conselho Departamental. E aí, assim, eu falo sempre com alguma referência, né? Eu nunca, apesar de eu ter vivido isso, eu também tenho a referência, é um texto do professor Amaury Mendes, né? Ele também narra esse fato. Infelizmente, esse texto ele não está na plataforma lá da revista BPN, porque alguns textos sumiram, eu não sei se vocês entram lá, mas alguns textos sumiram, esse texto ele não está lá, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho esse texto, se alguém depois se interessar, pode falar comigo que eu mando por e-mail, que narra esse fato. Então, o professor Rafael, o que aconteceu? Aí, rapidamente, outros professores, como o Amaury Mendes, como o Henrique Cunha Júnior, enfim, outros professores que são do movimento negro, se mobilizaram, claro, escreveram cartas, se manifestaram, foram na revista BPN, conversaram, até que uma professora, que foi a minha orientadora na graduação, a professora Maria Alice Rezende, ela conseguiu contornar essa situação junto com o movimento negro da UERJ, que é o Denegri, o coletivo de estudantes negros, né, e conseguiram intervir nessa situação e fazer com que o professor Rafael ele não fosse exonerado. Agora, não teve condições também do professor entrar com uma representação contra esses outros professores que chamaram ele de maluco lá, sugeriram esse tipo de coisa. E aí não por quê? Como é que isso não foi possível? Isso não foi possível justamente porque se você não tem o registro em ata, você não tem nada, é um caso, e esse processo ele pode até se reverter contra esse professor, né? Então esse é um caso típico de racismo institucional,
né, brasileiro no qual a gente está colocado. Outros dois casos aqui, rapidamente, você tem o caso Ari, na UNB, é um caso antigo, de uma primeira pessoa que foi reprovado numa disciplina de doutorado, e aí justamente porque ele bateu de frente lá na aula tal, e o professor não gostava dele, sendo verbalmente, né, interpelado por esse professor e tal, que disse isso. Mas outros mecanismos também foram aglutinados, tiveram provas, tiveram testemunhos e tal, e o Ari conseguiu concluir o doutorado dele, graças a Deus, e hoje ele é professor em alguma universidade da Bahia, que eu não lembro o nome. Você tem também o caso aqui do Milton Santos, um caso típico, onde o Milton Santos ele foi reprovado para presidente da Academia Brasileira de Geografia, né, na época dele, e tiveram várias representações por escrito, inclusive, né, dizendo, não, cara, pô, o negro aqui, o que é isso? Não, meu irmão, o cara não tem condições não, e tal, e, né, Milton Santos. E ele foi justamente um cara que ele foi salvo, vamos dizer assim, né, pelo História Econômica do Brasil. Qual é esse? Esqueci. Caio Prado Júnior, que interferiu nessa história dele e conseguiu lá salvaguardar os méritos lá do Milton Santos, que se sagrou lá o presidente da Academia Brasileira de Geografia. E, no entanto, não foi presidente do IBGE, né? Nunca foi um grande cargo no IBGE, né? O Milton Santos, um cara que ganhou prêmio internacional e o maior instituto de geografia do Brasil, você não ter à frente o maior geógrafo do país. Por que será? Né? E então, você tem esses casos. No caso aqui do Ari, vocês podem procurar o José Jorge de Carvalho, né, tem um texto dele na internet, vocês podem procurar, ele fala sobre isso. E o do Milton Santos também tem um texto muito interessante. Falando dessa situação, você tem um texto do Salles Augusto, também tem na internet, e você tem também um texto dele que é do próprio Milton Santos, que é a declaração dele quando ele toma posse como professor titular da USP. E ele claramente fala ali de racismo institucional através desses grupos corporativos que se formam dentro da universidade, né? Esses departamentos, a maioria que eu acredito que seja universitário, então vocês devem ver isso aí bem claramente na universidade de vocês. Bom, e aí, bom, estou falando rápido porque o tempo ele... beleza, vai me avisando aí. Então, beleza. Eu volto aqui um pouco nessa coisa da República Velha para dizer o seguinte, que você no Brasil teve uma coisa muito interessante também, que o Colégio Pedro II ele foi a escola modelar. Qualquer uma escola secundária que se abrisse no Brasil precisaria ter um currículo igual ao do Pedro II para poder ter legitimidade de funcionamento e emitir certificado, né? E o Pedro II, inclusive, ele era o lugar dos professores catedráticos, onde esses professores catedráticos eles eram os responsáveis pela publicação dos compêndios, né, dos livros, né? Então você tinha umas coisas assim de qualidade muito ruim. Se você pegar aqui o livro do Gerry Dávila, tem passagens desses livros, coisas assim extremamente sinistras. Você também tem um relatório da USP também que é muito bom, só que eu esqueci o nome da professora agora, que ele também fala um pouco sobre isso e traz essas ilustrações, né, para a gente perceber. Bom, e aí assim, no tempo, quando a gente entra ali na era Vargas e vai passando um pouco, a gente vai ter poucas transformações
nessa configuração de escola no Brasil, né? Continuou ali essa coisa elitista, uma coisa mais formada para o ensino secundário, e aí também cabe a gente lembrar aqui que você tem uma divisão ali de um ensino técnico, né, que é mais voltado para essas pessoas mais pauperizadas, que mercado de trabalho, e um estudo mais humanístico para as pessoas as quais se quer projetar como dirigentes da nação, né? E então só que nesse mesmo período você vai ter a primeira configuração aqui de ensino universitário, né, com instituto, com tal, vai ser nessa transição, né, na verdade, do período Vargas, né, e desses outros governos, quando entra na ditadura militar, da onde eles vão acabar com essas cátedras e vai haver uma expansão do ensino universitário secundário, né, e também das primeiras letras. E o engraçado é que isso tudo acontece durante o AI-5, né, um período onde as pessoas mais reclamam, né, um período histórico onde o pessoal, pô, AI-5, tal, aquela repressão toda, mas foi onde a universidade ela teve o maior crescimento, também as universidades particulares, e é onde você vai ter mais matrículas e mais procura dessas pessoas negras, pobres, dentro para entrar nesse sistema universitário. E aí, assim, de coisas que se mantêm, inclusive, até hoje, no sentido de configuração, né? De você ter, por exemplo, Instituto de Letras, Instituto de, não sei, que congregue vários cursos juntos por um ciclo básico de ensino, e que depois vão para as denominações mais técnicas, né, por assim dizer. Como se fosse você fazer uma licenciatura na Faculdade de Educação da UFRJ, que é lá onde é mesmo? Na Praia Vermelha, e mais ter toda a sua outra parte específica do seu curso em um outro lugar, né? E você vai ter uma eleição para reitor, você vai ter uma verba disponibilizada pública para esse ensino, e a partir desse período também dos militares que você vai ter um crescimento maior, do número de professores, e aí pelos sistemas de contratação. Então, assim, nesse relatório da USP, que eu tomo como referencial aqui, eles vão colocar justamente isso. Eles vão dizer, cara, o ensino ele também vai, através de um corporativismo acadêmico, vai incorporando pessoas que, para se eu usar o português claro, né, não deveriam estar ali, né, que não têm a competência suficiente, vamos dizer assim, para estar exercendo aquele cargo ali, de professor e tal. E isso é caramba, é uma dubiedade, né? Justamente porque você vai ter, com o fim das cátedras, uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim, mais acessível para o povo ser professor universitário, né? E aí, assim, eu estou sempre pensando aqui no viés racial, estou contando essa história, mas, né, e aí, por quê? Porque o catedrático ele é aquele cara que precisa vir quase com uma tese de livre docência, ele precisa fazer um concurso muito rigoroso, no qual afasta muita gente, né? E aí você vai selecionar e os critérios vão ser cada vez mais subjetivos para quem está na banca ali. E aí isso vai ser um motivo assim, pelo qual você vai ter poucos professores universitários negros, né, durante um período, né, da história. E aí, assim, como ela me deu aqui um negocinho de 10 minutos, eu vou entrar rapidinho numa análise aqui de umas imagens de livro didático. Acabou que eu não fui no livro didático. Bom, eu estou lançando esse livro aqui, que é a minha dissertação de mestrado,
né, que fala sobre o negro no livro paradidático, e eu faço uma análise filosófica primeiro sobre a construção dos estereótipos negros, tal, e aí vou pegando alguns autores clássicos da filosofia e trazendo um debate em relação a alguns problemas que são encontrados neles e como que isso influencia o pensamento social brasileiro, né? E depois eu vou falar um pouco da política do livro didático, né? Quando que foi implementada as primeiras políticas de livro didático, como que isso, e cadê os negros, onde estavam os negros, como é que eram representados, participavam dessas comissões, qual é a função do livro didático, qual é a função que ele cumpriu historicamente na escola. Vão ser uns debates que eu vou fazendo e depois eu chego no atual PNLD, que eu vou tentar explicar aqui em 5 minutos. Né? Então, eu analiso 3 livros paradidáticos. Desses 3 livros paradidáticos que eu analiso, um deles eu encontro alguns problemas e trago algumas sugestões para que isso pudesse ser resolvido. Então eu trouxe algumas imagens aqui, tanto de positivo e do negativo. Então vou passar rapidamente, sem entrar aqui no... A luz é apagada? Como é que é isso aí? Tá vendo aí, o pessoal? Tá conseguindo ver? Tá bom? Tá beleza? Desliga a luz. Pode passar. Então, deixa aí. Esse livro aqui é um livro chamado A Vida em Sociedade, do autor Raul Lodge. O autor ele tenta trazer nele uma aproximação das sociedades africanas com o que se encontra na diáspora brasileira. E aí, assim, ele tem uma linguagem... Ele é um livro de fotografias, são as fotografias do Pierre Verger, né? E você tem, ao longo do livro, né, as diversas Áfricas sendo apresentadas, né? Desde os tuaregs aqui eu não lembro qual é o lugar, porque eu não trouxe o livro todo, né? Então... mas ele vem pincelando e vem... Passa uma aí. Não, passa, peraí, deixa eu ver, passa aqui. Peraí. Ah, cara, que pena. Ah, não, esse aqui, tudo bem. E aí, assim, tem uma questão importante que ele vem sempre na geografia, não vai dar para ver, tá meio claro ali, né? E foi só essa imagem que veio nessa seleção, foi mal selecionado, eu admito, mas ele traz sempre um mapa informando de onde é cada coisa. E, por exemplo, ele vem com uma imagem o porto, aí esse porto aonde? Na Bahia, em tal lugar, né? Que permite o professor como um instrumento para ele trabalhar história, para ele trabalhar geografia. Ele é interdisciplinar, ele tem uma linguagem fácil para o público que se destina o livro paradidático, e eu classifiquei ele como um bom livro, né? Um bom livro que pode circular nas escolas e tal, e como positivo, por esses e outros motivos. Então, pode passar. Eu vou, então, aqui, né, 5 minutos. O Chiquinha Gonzaga. Esse foi um livro que eu classifiquei como negativo, né? É um livro que ele vai trazer, ele vai tentar fazer uma biografia da Chiquinha Gonzaga, né? E ele faz parte de uma coleção na qual tem vários outros artistas, aos quais bem poucos são negros, a maioria são os artistas brancos. E a Chiquinha Gonzaga é apresentada como branca. É a Regina Duarte, não é a Regina Duarte que fez o... então, passa. Então, aí ao longo do livro, você vai ter vários problemas em relação a essa identidade racial, né? Ele é filho de uma... Ela é filha de um... obrigado. Filha de uma negra, né? E aí você tem sempre no livro a mãe, como é uma negra, e assim, que também não tem os seus traços muito definidos na
na ilustração da imagem, né? Em segundo plano, alguém que não participa da criação da filha, os textos são muito grandes e é sempre ressaltado a autoridade do pai sobre a criação de Chiquinha Gonzaga, né? E a mãe como... Chiquinha Gonzaga também ela não é apresentada como uma pessoa que tem algum tipo de relação com o sistema escravocrata e com a cultura negra daquela época. E lembrando que Chiquinha Gonzaga, quais eram as músicas que Chiquinha Gonzaga tocava? Tocava marchinha, tocava um monte de coisas que eram oriundas da cultura negra, né? Então você tem isso ao longo do texto, e aí tem umas coisas assim que são bem interessantes, porque a infância, a criança, ela está sendo sempre apresentada como os meninos, os amiguinhos dela, Chiquinha, os irmãozinhos, mas quando você tem marcadamente algum negro, você tem o moleque. Você tem no texto o moleque escravo, que não está nesse texto. Ah lá, os moleques escravos, né? E você vai ter, né, já uma condição ali, né, ontológica ali da criança negra como escravo e tal. Então, não, eu vou concluir. Então, assim, o que eu apresento como uma alternativa, né? Uma alternativa para quando você pega um livro desse, né, é você alterar no sentido de você criar o que o Deleuze chama de personagens conceituais. Os personagens conceituais, eles são aqueles personagens que faz uma ponte entre os ditos e os não ditos da história, vamos dizer assim, né? Então, se você cria personagens que não são moleques escravos, você corrige essa linguagem e cria personagens que são, de fato, amiguinhos da Chiquinha Gonzaga e que troca experiência com elas no sentido de apresentar a cultura negra, de potencializar essa negritude dela, você tem uma positivação de uma personagem negra, né, da história, que existiu, de fato, trazendo na escola uma criança negra essa elevação da autoestima de sua própria condição, né? E, além disso, nesse processo todo aí que a gente conversou e tal, de livro didático, de escola, além disso, uma outra coisa que eu gosto sempre de frisar é pela desburocratização desses editais, né? E aí, assim, você tem um edital muito burocratizado e pautado em critérios que, às vezes, inacessível, por exemplo, para um quilombola. Eu posso ser um quilombola ilustrador, eu faço o meu livro, eu ilustro um livro, mas se eu não estou formalizado dentro de um mercado editorial, esse livro ele não chega nas escolas, né? Eu não tenho um mecanismo de aproximação de quem está lá na ponta com esse mercado draconiano aí, né? Então, assim, para não tomar mais o tempo de vocês e nem das minhas companheiras aqui, eu queria agradecer mais uma vez, dizer obrigado e espero que tenham questões que a gente possa conversar um pouco mais depois. Obrigado.